quero convidar você, meu querido irmão, a pegar a palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 2, por gentileza, em nome de Jesus. Livro de Efésios, no capítulo 2. 1º e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Amém? Assim que você encontrar, se você pode ficar de pé, referência a palavra do Senhor, por gentileza. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler o verso de número 1 apenas. Diz assim a palavra do Senhor aos amados aqui da igreja: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Vamos ler novamente só o verso primeiro. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, te louvamos essa noite, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade da sua igreja estar reunida aqui na casa do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por eu estar aqui. Obrigado, Senhor Deus, pelos dois irmãos estar aqui nesse culto e podemos, Senhor Deus, contemplar a sua palavra. A sua palavra, Senhor Deus, como ela é ímpar, como ela vem, Senhor Deus, de forma singular, particular. Que ela possa tocar, Senhor Deus, em cada indivíduo nessa noite. Ela vai de encontro, Senhor Deus, a nossa necessidade. Que ela venha trazer, Senhor Deus, reflexão no nosso coração. Que ela venha trazer, Senhor Deus, luz aos nossos olhos. Que ela venha trazer, Senhor Deus, cura aos nossos ossos. Que ela venha trazer, Senhor Deus, chama, Senhor Deus, ao nosso coração. Que ela venha, Senhor Deus, endireitar os nossos pés. Que ela venha, Senhor Deus, endireitar nossas mãos. Que ela venha, Senhor Deus, fortalecer o nosso corpo. E que possamos caminhar, Senhor Deus, no caminho do Evangelho. Que possamos caminhar, Senhor Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo, segundo o teu propósito. Nessa noite, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais sejam abertos diante do Senhor. E que possamos sair daqui, Senhor Deus, vivificados pela sua palavra. Como diz esse texto que nós vemos aqui em Efésios capítulo 2, o verso 1, que o Senhor nos vivificou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor trouxe cada um de nós a vida pelo teu sangue, pela salvação que há no poder de Deus. Por isso, Deus, nós te louvamos. Que haja vida, Senhor Deus. Que cada um que está aqui saia daqui com vida, e vida em abundância do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Esse texto fala que estávamos mortos, estávamos na sepultura, mas o Senhor Jesus, Ele nos vivificou, nos trouxe vida. Interessante que depois que nós encontramos a Cristo, era para que cada um de nós demonstrássemos sinais de vida. Era para que cada membro da igreja, do corpo do Senhor, pudesse demonstrar vida e vida com mudança. Era para cada um de nós estarmos adiante, vibrante com a vida de Cristo em nós. Era para a igreja do Senhor viver uma vida festiva com vida, viver com grande intensidade a vida que tem no Evangelho, a vida que tem em Cristo. Era para cada um de nós, em cada reunião, em cada momento que lemos a palavra, em cada hino ou poema cantado, em cada reunião, em cada oração feita na casa, na igreja ou qualquer lugar, era para isso gerar grande vida em nós. Mas o que acontece é que muitas das vezes temos demonstrado sinais de morte. Porque parece que muitas das vezes, parece que os crentes têm demonstrado sinais de morte, não de vida. Parece que olhamos para as pessoas dentro das igrejas ou dentro das comunidades cristãs, muitas delas têm demonstrado sinais de morte, não sinais de avivamento. E eu quero que nessa noite trazer aqui uma reflexão aos nossos corações sobre sinais de morte na vida de um crente. São sinais que vão surgindo, aparecendo e que a gente nem percebe. E quando a gente se encontra
encontra um lugar de mais destaque que a gente se acha é a Laodiceia, como a igreja morna, como um avivamento morno, que chega ao ponto do Senhor Deus sentir náusea e querer vomitar cada um de nós da sua boca. E Deus quer que nós tenhamos vida e vida com abundância e que possamos demonstrar geralmente vida e que os sinais vitais do céu sejam em nós, não apenas sinais vitais na carne, nos ossos, mas no homem e na mulher espiritual, que esses sinais possam transcender a nossa carne e quando as pessoas olharem para nós possam ver vida e vida cristã, possam ver vida do Evangelho, possam ver vida do Senhor. A gente percebe muitas pessoas, às vezes nas igrejas, parece que estão moribundos, parece que estão definhando e morrendo aos poucos, mas elas acham que são normais. Os sinais vão surgindo aos poucos e sem querer, ela não percebe, mas parece que o que ela demonstra na sua vida, não apenas dentro da igreja, mas na sua casa, na sua vida normal, no seu trabalho, onde ela estuda, sinais de morte. Muitas pessoas, em vez de demonstrar aonde que ela estuda, trabalha, aonde que ela vive sinais de vida, ela demonstra sinais de morte. Ela passa sinais do mundo, ela não passa sinais da vida eterna, ela não transmite sinais do Evangelho, ela não transmite sinais de uma nova criatura, de um novo ser, alguém que nasceu do alto, alguém que nasceu de Cristo, alguém que está em Cristo. Tem muitas pessoas que são denominadas cristãs, se você olha para ela, parece que você vê uma pessoa normal do mundo. Você não vê a diferença no seu linguajar, você não vê a diferença em nenhum hábito que ela tem, porque ela tem sinais de morte, sinais da morte que acompanham. E eu fiquei pensando sobre esse texto, e eu fiquei pensando sobre os sinais que acontecem de morte no corpo humano. A gente vai vendo que o corpo humano, quando vai chegando à beira da morte, ele vai perdendo os sinais vitais. Os sinais vitais, eles vão ficando fracos, o olfato vai se perdendo. E não é assim na vida cristã. A gente deixa então de exalar o bom perfume de Cristo, a gente deixa então de sentir o bom perfume do Evangelho, e a gente começa a exalar coisa podre. As pessoas sentem o odor do pecado em nós, sentem o cheiro de carne em nós. Sabe o texto que eu gosto muito do profeta Daniel? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, se teve uma coisa que o leão não sentiu ali, naquela cova, naquela caverna, foi o cheiro de carne. Porque Daniel era um homem espiritual, era um homem que ele demonstrava sinais vitais de vida, não sinais de morte. E muitos de nós têm transparecido e demonstrado, não o bom perfume de Cristo, mas temos exalado o cheiro de pecado. Temos exalado um cheiro de coisa podre, um cheiro de coisa que faz mal. As pessoas que são do Senhor têm que demonstrar, têm que fluir de nós a essência de Cristo, exalar o bom perfume do Evangelho. E as pessoas que vão perdendo esses sinais de vida eterna, elas não transmitem esse cheiro mais. O olfato que é sentido perto dessa pessoa é cheiro de morte, é cheiro de carne. Parece que a carne e os desejos carnais tomam conta do ser dela. Ela não tem nenhuma atitude espiritual, somente o que grita na sua vida é o cheiro de carne podre. Ela vai perdendo os sinais, até que o tato dela vai ficando fraco, ela vai ficando insensível, realmente como um leproso espiritual, sem sentir nada. Ela não consegue sentir mais nada, nenhum toque de Deus e para com Deus. Eu fico pensando que quantas pessoas vão passando o tempo, vão perdendo a sensibilidade com Deus, vão perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo, vão perdendo a comunhão com Cristo. Outrora, quando eram convertidas, quando estavam naquele chamado, primeiro amor, elas eram fervorosas, sensíveis. Deus falava com elas através de um inseto, ela percebia que era Deus. Deus falava com ela através de uma árvore, ela sentia Deus falando com ela. Um raio de sol tocava na sua pele e ela logo percebia que era algo que Deus queria falar com ela. Mas com o tempo vai se passando, ela vai perdendo o tato,
ela vai ficando insensível. Deus, das suas múltiplas maneiras de falar com ela, de querer tocá-la, de querer que ela sinta a presença dele, de querer que ela sinta o Evangelho, sinta a graça de Jesus, mas ela vai ficando cada vez mais insensível. O pastor prega, o pastor fala, o ministro ora, o ministro canta, o ministro dança, e ela não sente nada. Ela acha que não é nada. Ela acha que é apenas algo decorado. Ela acha que é apenas algo planejado. Ela não consegue perceber, tirar o foco do homem que está em cima do altar pregando e focar na voz do Senhor, porque ela se torna insensível. Ela acha que Deus fala para qualquer pessoa na igreja, menos para ela. Ela acha que a mensagem é para o pastor, para o diácono, para o presbítero, para o profeta, para o missionário, mas não é para ela, porque ela se torna insensível. Ela vai perdendo o tato, e quando ela perde o tato, a sensibilidade vai embora. São sinais vitais da vida cristã que vão se perdendo. E muitas pessoas que estão na igreja estão perdendo o tato, estão perdendo a sensibilidade com Deus, estão perdendo a comunhão com o Senhor, estão perdendo o momento de estarem íntimos e próximos de Deus. Deus quer tocar nessas pessoas, quer falar com elas, quer abraçá-las, Deus quer estar perto delas, mas elas são leprosas espirituais. Não sente mais, não sente mais as mãos de Deus apalpando, não sente mais ali o Senhor abraçando, não sente mais o Senhor carregando no colo. Ela vai perdendo os sinais e ela perde o paladar. Ela deixa então de alimentar com a palavra e começa a comer um monte de coisa podre. Porque o morto, porque a pessoa que ela vai perder na vida, ela perde o paladar. Ela não sente mais gosto, ela não sente mais prazer naquilo que entra pela boca. Não entra mais vida ali, não se alimenta com vida. Os mortos não se alimentam. Os mortos não têm nenhum tipo de paladar. E a pessoa que está morta na vida espiritual, ela não tem prazer em se alimentar com a palavra. A palavra não é primazia para ela, a palavra não é importante para ela. Ela prioriza um tanto de coisas na vida. Ela prioriza um tanto de filmes, séries, um tanto de objetivos, mas nunca prioriza a palavra do Senhor. Ela não consegue, irmão, ficar no culto, ouvir meia hora de mensagem, ela vai embora. Se o pastor prega mais do que o tempo, e eu sei o que é isso, a pessoa já põe a mão no relógio e quer ir embora, porque o pastor passou 5, 10, 15 minutos. Ela não tem prazer em se alimentar, ela não tem fome, não tem desejo, porque o paladar dela foi embora, o sinal vital dela está indo embora. Ela se alimenta com tantas coisas fora, ela se alimenta com tantas falácias do mundo, com tantos conselhos que o mundo dá, mas os conselhos do Evangelho e da palavra, ela deixa ficar da última opção. Os mortos não têm palavra. E cabe a você, cabe a mim hoje fazer uma autoanálise, se nós estamos sentindo ou estamos com esses sintomas ou não, se isso está em nós ou no nosso dia a dia ou não. Eu fico pensando que se dentro da igreja as pessoas não têm o prazer e a vontade de ouvir a palavra, imagina em casa, imagina onde elas trabalham, imagina onde estudam, imagina no seu dia a dia. Será que tem tempo para ouvir o Evangelho e a palavra de Deus? Sendo que num ambiente propício, num ambiente separado, num ambiente consagrado, que é a igreja, a casa do Senhor, nós somos impacientes, não queremos alimentar. Não, pastor, 10 minutos está ótimo. Faz um fast food que está ótimo. A gente não tem mais esse desejo, vai perdendo a sensibilidade do paladar, vai deixando de alimentar com a palavra. O defunto, o morto, uma pessoa sem vida, ela perde a visão, ela perde o sentido da visão, ela é incapaz de enxergar a si própria, ela não consegue enxergar nada, fecha a luz dos olhos, ela não vê o futuro, não consegue enxergar as promessas, não consegue enxergar nada que foi estabelecido para ela. Os seus sonhos acabam, os seus sonhos se fecham, e assim são as pessoas que têm sinais de morte. Os olhos se fecham para o Evangelho, ela desacredita, não tem fé, ela desaprova, ela não coloca com firmeza a sua vida e os seus olhos nas promessas do Senhor. Os olhos dela estão fechados, não entra mais luz, só tem agora escuridão e trevas
olhos, e ela faz com que você veja, faz com que a imagem seja projetada na sua córnea. Mas os mortos não enxergam. Os mortos não conseguem ver nada diante deles. Eles não têm projeção para o amanhã, não acreditam no futuro. As promessas foram abandonadas, os sonhos foram deixados em entulhos. E cada um de nós hoje refletimos se estamos enxergando com firmeza o amanhã através do Evangelho de Cristo, ou se os nossos olhos estão se fechando, se esse sinal vital está se acabando. Porque então chega também o momento que a audição vai embora. A gente não mais dá ouvido à voz do Senhor. Por isso que talvez, muitas das vezes, ou todas as vezes, nas cartas das igrejas de Apocalipse, Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Por isso que ele chama tanta atenção, porque parece que a sua igreja, que parece que o corpo, que a noiva, parece que é eleita, é escolhida, é imaculada, a santa, a consagrada, a igreja do Senhor, está surda. Ela não ouve mais a voz dele. Por isso que ele fala: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Mas ele bate na porta, mas será que estamos com os ouvidos atentos para o som do toque do Senhor? Será que estamos com um sinal vital da audição bom, espiritual, ou apenas com ouvidos carnais? Que gostam de ouvir, que nossos ouvidos têm comichões de fofocas, de maledicências, de tantas coisas erradas? Ou será que estamos realmente focados em ouvir o que a vontade de Deus quer para nós? Será que estamos dispostos a ouvir o bom conselho de Cristo? Ou será que apenas esticamos o nosso pescoço, estendemos a nossa cabeça? Será que prestamos apenas o nosso ombro, o nosso ouvido para ouvirmos coisas ruins, piadas infames, comentários maledicentes? São sinais de morte, que às vezes vão surgindo no corpo, e a pessoa não vai percebendo. A pessoa, ela perde a audição, ela não ouve mais os propósitos, não ouve mais a palavra, não ouve mais a exortação do Senhor. O Senhor exorta, o pai exorta, o pastor exorta, o diácono exorta, a irmã exorta, a mãe exorta, mas ela não escuta, porque ela acha que ela é autossuficiente, dona do seu nariz, dona da sua vida. Ela acha que ela manda em si, e ela é autossuficiente para garantir uma eternidade. Então ela não escuta nada nem ninguém. Vai seguir seu próprio caminho, vai passando pela porta larga, trilhando o caminho espaçoso para o caminho da perdição. Porque os seus ouvidos não escutam mais a palavra de Deus. E quando os sentidos vão embora, então os órgãos do corpo começam a paralisar. Os órgãos do corpo começam a paralisar. O coração começa a ficar fraco. Em vez de ele bombear sangue, em vez de ele bombear amor e perdão, ele só bombeia ódio. Ele só bombeia mágoa. O que passa nesse coração agora, que segue os sentidos do corpo, que estão mortos, é sentimento de ódio, é sentimento de rancor, de ressentimento. Ele não gera mais o corpo, não produz mais vida. E quando o coração ele vai enfraquecendo, todo o corpo vai paralisando, todo o corpo vai morrendo, todo o corpo vai ficando parado. Sem bombear amor, sem bombear perdão, sem bombear a misericórdia, sem bombear para o corpo a graça. Esse coração vai ficando sujo, vai ficando fraco de sentimentos ruins. E hoje fica a pergunta: quais são os sentimentos que estão no nosso coração, que somos cristãos, que somos denominados crentes do Senhor, que somos aqui, segundo essa palavra de Efésios, vivificados em Cristo? Será que os sentimentos que têm sido gerados, produzidos, bombeados dentro de nós são de amor, de esperança, de graça, ou é de ressentimento, de rancor e ódio? Eu não conheço o coração, mas você conhece, o Senhor conhece. Só Deus e você é capaz de avaliar o que passa dentro dele. Só você é capaz de avaliar o que passa dentro da sua vida. Essa mensagem ela é uma auto-reflexão para mim e para você, para todos nós, para quem escuta essa mensagem, para quem quer ouvir a voz de Deus.
O coração então enfraquecido, ele vai deixando então de produzir então o sangue, vai deixando de bloquear o sangue, os rins começam a parar. Sabe o que serve os rins? Purificar. O líquido do corpo passa para os rins e vai purificando. E sem o rim para purificar, você fica com o sangue sujo, você fica com o sangue todo contaminado. Com os rins parados, não tem santificação. É quando você não vive uma vida de santidade, quando você acha que não tem nenhuma consequência em você cometer um pecado aqui e outro acolá, quando você despreza a sua vida santa com Deus, os órgãos vão paralisando. Como então essa pessoa moribunda aqui vai perdendo o sentido, o coração vai ficando fraco, o rim vai ficando fraco, os pulmões então começam a ficar fracos também. Ele não entra mais ar, ele não infla com ar, ele não se enche com o avivamento do Espírito Santo, ele não dá lugar à voz de Deus, ele não dá lugar mais à vida, até chegar ao ponto que o cérebro para. O cérebro então ele morre. E assim uma pessoa que não tem a vida, não é vivificado com Deus, o cérebro dela é morto pelo pecado. O que passa na mente dela, na sua cabeça e no seu coração são sentimentos e pensamentos ruins. E quais são os pensamentos do seu dia a dia? Quais são os pensamentos nossos quando nós passamos pela prova ou quando temos vitória? Quais são os nossos pensamentos quando nós saímos de casa, quando chegamos à igreja, quando vamos embora da igreja? Quais pensamentos têm rodeado você que é jovem, você que é mais velho, que é homem, que é mulher? Você que é solteiro, que é casado, quais são os pensamentos santos ou impuros que têm rodeado, têm permanecido na sua mente? E com a mente morta, a pele ela vai desidratar, ela começa a expelir todo o líquido do corpo, ela começa a ficar para fora a água, porque a água é a palavra, e a pessoa que está morta, ela rejeita isso. Como ela não se alimentava mais da palavra, o que estava dentro dela, o restante da palavra, joga para fora. Ela não quer mais viver aqui. Você faz prazer nisso. E a sua pele vai ficando seca, desidratada. Um corpo franzino vai emagrecendo, vai murchando, porque a água do corpo é jogada para fora. Ela rejeita a água. E quantas pessoas vão rejeitando, irmãos, a comunhão com a palavra, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, a comunhão com os santos do Senhor, vão rejeitando a água da vida, vão rejeitando o Evangelho, vão expulsando da sua vida, vão tirando de cada área da sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus outrora preenchia todas as áreas da vida, agora já não cabe mais no casamento, já não cabe mais com os filhos, já não cabe mais na área profissional, já não cabe mais na área estudantil. Ela vai expulsando aos poucos a água que está dentro dela. Ela deixa de ser uma fonte a jorrar de vida, ela deixa de ser um rio de água viva, vai se tornar um grande deserto, uma pele seca, sem sinais vitais nenhum, com o coração parado, com o rim parado, com o cérebro parado e a pele seca, a pessoa chega ao morto. E a Bíblia fala no Salmo 115, no verso 17, fala assim: os mortos não louvam ao Senhor. Sabe um outro sinal de morte na vida do crente? O silêncio para adorar o Senhor. Os mortos não louvam o Senhor. O silêncio da morte. O silêncio da morte é algo terrível. Você pode conversar com o morto, gritar, falar com ele, chamar ele pelo nome, ele não responde, ele fica em silêncio, ele é congelado, ele não fala nada. Pode a pessoa chamar ele, fazer uma grande oferta, mostrar o que ele mais amava nessa terra, ele fica em silêncio. E os mortos não louvam o Senhor. E quem é vivificado pelo Senhor, pela palavra, tem prazer em expressar sobre Deus, tem prazer em expressar sobre Cristo, tem prazer, ama falar do Evangelho, ama falar de Jesus, ama falar do Senhor. Então, como que nós, igreja
Quando Eva pega ali o fruto proibido, ela come, Deus o marido, e Adão fica em silêncio. Por que Adão, como sacerdote ali, como responsável, ele não abriu sua boca e falou: não, mulher, não podemos comer? Mas ele ficou em silêncio, porque sinais da morte já estavam surgindo ali. E a gente não pode permitir que o silêncio da morte ele tome conta dos nossos corações, porque os mortos não conseguem adorar a Deus. A gente não pode perder a oportunidade, a chance de adorar o Senhor, não apenas na igreja, mas em todo o tempo da vida. Adorar o Senhor quando a gente vai dormir, quando acorda. Adorar o Senhor quando você passa pela prova, ou até mesmo passando pela prova. Porque Deus é digno de ser adorado em qualquer momento. Porque Deus é digno de ser glorificado em todos os momentos da nossa vida. Sabemos que a dificuldade que nós passamos, momentos difíceis, são consequências nossas, pelas nossas falhas e erros. E Deus, Ele deve ser adorado em todo momento. Mas os mortos não louvam o Senhor. O silêncio da morte, ele perde sinais vitais, e o silêncio vai tomando conta daquele corpo. Ele não tem mais motivo para agradecer. Ele não tem mais motivo para louvar pelo silêncio. E quem de nós aqui, querido, não tem apenas um motivo para adorar hoje? Sendo que hoje você está vivo, sendo que hoje muitos de verdade, na carne, desceram a sepultura, chegaram ao pó, mas você está vivo. Você tem motivo para adorar, você tem motivo para glorificar Ele. Quantos hoje não puderam tomar um copo de água, comer um pãozinho seco, mas você fez as suas refeições de manhã, à tarde e agora à noite? Quantos não tiveram hoje uma roupa para se vestir, e você está aqui bem vestido, bem elegante? Quantas pessoas não tiveram um veículo para andar, mas você tem a oportunidade? Quantas pessoas caminharam a pé? Quantas pessoas não puderam andar hoje? Quantas pessoas não puderam olhar, enxergar, ouvir e muitas outras coisas? Mas você teve essa oportunidade. E a gente não pode esquecer disso, porque os mortos não louvam a Deus. Os mortos apenas abrem a sua boca para murmurar. Eles apenas reclamam, choram, xingam, murmuram contra Deus e contra tudo. Eles reclamam contra o marido, contra a esposa, contra o filho, contra o patrão, contra o que não é patrão. Eles reclamam contra todo o sistema, só não reclamam dele mesmo. Porque os mortos não louvam ninguém. Os mortos não agradam ninguém. Mortos não dão sorrisos, mortos não dão abraços, mortos não têm sentimentos, são pessoas silenciosas. A voz do morto só é ouvida com a voz de blasfêmia, quando ele quer culpar a Deus pelas suas chagas, quando ele quer culpar a Deus pelos seus pecados, pelos seus flagelos emocionais. Somente assim que a voz do morto é ouvida, quando o morto grita, tentando culpar a Deus por injustiça, sendo que a própria pessoa é ré da sua própria condenação. Ela é juiz da sua própria condenação pelas suas atitudes. Aquele morto perde sinais, ele fica em silêncio. Então acontece algo no corpo da pessoa, que é chamado aqui pela ciência de algo-mortes. É quando acontece o esfriamento total do corpo. Já tocou em um cadáver, em um defunto? Ele é frio, ele não é quente. Porque o que esquenta o nosso corpo é o sangue, é a vida. E num cadáver não tem vida, ele é frio. Ele vai ter um esfriamento espiritual. A Bíblia diz assim para nós, Romanos 12:11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Os mortos espirituais são aqueles frios gelados. Eles não querem servir o Senhor em nenhuma hipótese. A pessoa vai se esfriando totalmente. Outrora ela queria fazer tudo. É querer varrer, pintar, cantar, dançar, pregar, fazer tudo, porque ela amava, ela era fervorosa no servir. Agora ela vai se esfriando, ela vai ficando mais distante, ela vai se afastando da porta estreita, ela quer sair do caminho apertado, ela não quer mais
mais nenhum compromisso ou comprometimento com a obra do Senhor, ela vai relaxando naquilo que Deus chamou ela para fazer. Ela quer abrir mão do chamado do ministério. Ela quer mudar de um tanto de situações, mudar de igreja, ela quer mudar de ministro, mas ela esquece que é ela que está esfriando. Tinha tempos que ela participava de reuniões, ela orava na igreja, fazia campanha de jejum e oração, ela ia ao monte orar, ela ficava na igreja ungindo as pessoas, ela clamava, ela buscava, ela expulsava demônios, ela pregava, ela ajudava o pastor, ajudava o ministro. Agora ela fica na porta para a rua. Ela chega na igreja, fica na porta, pensa, aqui eu fico, quando tiver uma amém da igreja, eu vou embora. Ela vai se esfriando, ela sentava de primeiro na primeira cadeira da igreja, e aos pouquinhos ela vai se afastando dentro de carro, no passeio, e do passeio ela está, depois eu fui no culto de dentro do carro, depois de dentro do carro, ela pensa assim, não é mais necessário ir à igreja, eu vou ficar em casa, eu vou ver o culto online. Online é mais fácil. Aqui eu sento no meu sofá com uma roupa mais confortável, eu tomo aqui um refrigerante com uma pipoca, como no cinema, eu escuto o pastor pregar e o louvor que eu quiser. Ela vai se esfriando e esse fenômeno do corpo, que chama alvo mortis, vai acontecer na vida dela, espiritual, e ela não percebe. Nem morna mais ela vai ficando fria e gelada. Vai ficando cada vez mais distante. Se em outro tempo ela tinha o compromisso de ler a palavra, agora ela só escuta o versículo quando o pastor lê no culto de domingo à noite. Se ela tinha o hábito de orar, agora é só no momento quando o pastor da igreja fala assim, fecha os olhos, deixa eu orar por você. Mesmo assim, ela tem que pausar o celular dela no culto para ela ouvir o pastor orar por ela, porque ela vai se esfriando. Algo mortis. O esfriamento vai tomando conta da vida da pessoa. E será que nós não estamos assim? Será que você não está assim que ouve essa mensagem? É que você não está frio hoje, distante do Evangelho, distante da casa do Senhor, distante da palavra de Deus, e você não tem percebido como você tem ficado frio, distante, com essa frieza. O fogo do avivamento não está mais dentro de você. Você não passa por um geladão no culto, não passa de um frio, de um iceberg espiritual, porque o algo morte tomou conta de toda a estrutura corporal e a pessoa pode estar gelada. Ela é incapaz de fechar os olhos quando ele fala assim, fecha os olhos, fala com você, até por regalado olhando para o pastor, porque ela fica olhando a roupa dos outros, olhando um monte de coisa na igreja, mas ela não se concentra na fé e no fervor a Deus. Algo morte, esfriamento. Perde os sentidos, os órgãos vão parando e o corpo vai esfriando. Fica gelada em tudo que diz respeito a Deus. Ela não se emociona mais, não sorri, não chora, não abraça, não esboça nem tipo, nenhum músculo do seu rosto mexe, nenhum músculo do seu corpo tem alguma vibração quando se fala de Deus e do reino de Deus. E é impossível sermos igreja, não vibrarmos com o Evangelho. É impossível sermos igrejas e não nos emocionarmos com a obra da cruz do Senhor. É impossível sermos cristãos e não adorarmos a Ele. Ou sentimos emoção, as lágrimas não vinham aos olhos quando uma bela canção é tocada, nos lembramos da obra, do sangue derramado por nós. Muitos são insensíveis, estão gelados a isso. E esse esfriamento vai gerar um outro fenômeno no corpo do morto, um outro sinal. João 12:26 fala assim: quem me serve precisa seguir, e onde estou, meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quando a pessoa morre, além da frieza, ela fica imóvel. Ela não tem disposição para nada, ela não quer fazer nada, ela não tem mobilidade de nada. Tudo que você chama, tudo que você fala, que você projeta, ela diz não. E aqui Jesus, e aqui a palavra do Senhor fala que quem me serve precisa seguir, e seguir é movimento.
Ezequiel agir e mexer. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele estava lá em Gênesis capítulo 1, fala que ele se movia sobre a face das águas. Ele, esse ser, esse Deus, chamado Espírito Santo, ele tem movimento na igreja, irmãos. E não dá para a gente ficar parado ao movimento do Senhor, ao movimento do que Deus quer fazer com a gente, falar para a gente. Não dá para servir a Deus parado, não dá para servir a Deus pela internet, não dá para servir a Deus em casa, online, fazendo curtidas pela internet. Servir a Deus é braçal, servir a Deus é com vida, com corpo, com avivamento. Servir a Deus é com emoção, servir a Deus é com vida. Mas os mortos não servem ao Senhor. Eles vão ficando imóveis, vão ficando duros, vão ficando paralisados, não têm disposição, não se movimentam ao chamado, ao serviço a quem foram propostos. Então, quando eles vão ficando imóveis, acontece então um outro fenômeno no corpo, que é chamado de rigor mortis, que é o endurecimento total de todos os músculos do corpo. O corpo fica duro igual madeira, você não consegue mexer nada, você fica totalmente imóvel, existe uma rigidez, um endurecimento de cada músculo do corpo. E eu fui pensando, irmãos, como que assim são muitas pessoas. O morto espiritual, ele fica inflexível, ele não abre mão de nada, ele não cede à vontade, ele é incapaz de dar um passo para trás, de rever o seu consciente, de rever a sua vida, porque ele está em um estágio chamado rigor mortis. Ele está todo duro, cauterizado pelo pecado, cauterizado pelas suas ações, pelos seus pensamentos. E como que nós estamos? Será que somos inflexíveis à vontade do Senhor, inflexíveis à sua palavra, inflexíveis ao propósito dele? Será que já estamos nesse estágio aqui de total endurecimento, teimosia e arrogância de coração? Será que é assim que está a nossa alma, nosso espírito, duro, teimoso, rancoroso, inflexível ao que Deus quer fazer em nós? Porque nosso Deus é insistente, porque nosso Deus é perseverante, nosso Deus, ele trabalha de forma incansável em cada um de nós. Somos nós que endurecemos o nosso coração, somos nós que colocamos rígido a nossa carne, somos nós que colocamos o rigor mortis em nós, para que o nosso coração fica duro, trancado à voz do Senhor, para que os nossos olhos, ouvidos, olfato, nosso tato fica fechado ao que Deus quer fazer. São sinais de morte na vida de crente. Tem crente que tem isso e nem percebe. Tem crente que tem um coração tão inflexível, tão duro, que ele é incapaz de ver os seus erros, ele é incapaz de ver que ele errou, de reconhecer, ele é incapaz de pedir desculpa, de pedir perdão, porque tem um rigor mortis dentro dele. E cada um de nós vê esses conceitos, somos confrontados por Deus a não permanecer nessa condição, irmão, porque Ele nos vivificou, e quem tem vida tem movimento, quem tem vida tem um músculo em movimento, quem tem vida não é enrijecido, não tem o coração dele é macio, bombeia, os braços movimentam, as pernas movimentam, os olhos enxergam, veem, a boca tem movimento, tudo tem vida. Mas os mortos têm o rigor mortis, totalmente enrijecido, totalmente duros, totalmente inflexíveis. E quando chega nessa condição, já viu como você faz com o cadáver? Você pega ele e leva para o isolamento. O cadáver fica isolado para ser preparado à sepultura. Ele não tem comunhão. O cadáver ele fica no estágio de isolamento. Quando a pessoa está morta, ela se isola. Ela não quer comunhão. Ela não quer Deus. Não adianta chamar, convidar. Eu vou lá orar, eu vou te buscar. Não, eu trago você. Não, eu caminho com você, eu oro com você, eu busco você. Não, não quero. Eu não quero. Porque ela quer o isolamento. Porque sinal de morte é isolamento, irmãos. Um dos sinais
espírito é o isolamento, a solidão. Essa pessoa que tem esse sinal espiritual, o isolamento de morte espiritual, como fala aqui em Gênesis 3:9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Adão estava isolado, escondido, longe, separado de Deus. Isolamento. Deus não chamou ninguém que vai ficar sozinho, amados. Deus nos chamou para caminharmos de mão dada em comunhão uns com os outros. Deus chamou cada um de nós para seguirmos no mesmo passo do outro, de mãos dadas, caminhando em direção ao alvo que é Cristo. Assim é a igreja do Senhor. Uma igreja que milita, que luta, que segue, que caminha. E não dá para a gente deixar ninguém para trás isolado, de gente olhar e dizer: não, ele se isolou, a pessoa está ali, então deixa para lá. Não! É o nosso papel de buscar, de resgatar, e é o nosso papel de ver se nós estamos nessa condição. Se eu estou me isolando, se eu que não quero, porque muitas das vezes o pastor busca, que o pastor quer, o pastor aconselha, o pastor chama, e a ovelha não quer ouvir a voz dele, porque ela quer ouvir a voz de louco. A ovelha gosta de voz de louco, gosta de seguir ventos de vãs doutrinas, gosta de seguir ventos de coisas vãs. Não escuta a voz mais do Senhor, ela vai se isolando. Então, quando a pessoa ela fica em isolamento, ela é levada ao necrotério, ela fica lá sozinha. Então, ela é preparada para o fim. E quando esse isolamento ele chega, a pessoa está longe do amor, longe da justiça, longe da graça e longe da misericórdia. O isolamento dessa pessoa que vai descer a sepultura, ela fica isolada, se preparando para a despedida final. Ela nem sabe o que aconteceu com ela. Ela está lá sozinha, separada, fria, congelada, em uma bancada de um necrotério, sendo preparada para o momento de despedida. O isolamento é isso, é morte, é separação. Então é necessário cada um de nós restaurarmos a comunhão com o pai, a comunhão com a mãe, a comunhão com o filho, com a esposa, com o marido, a comunhão com o irmão, a comunhão com o pastor, com o diácono, com o presbítero, a comunhão com a pessoa que trabalha com você, a comunhão com quem estuda com você, a comunhão com o seu vizinho, a comunhão com as pessoas que outrora você estava próximo e por algum motivo você se isolou, deixou ela para trás. A gente não pode ter esse sentimento. Esse isolamento, ele vai levando a pessoa à despedida final. Então eu quero falar para nós aqui em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançam misericórdia. Essa pessoa vai ficando em isolamento até chegar à despedida final. Por amar o pecado mais do que a Deus, por ser insensível à voz de Deus, vai chegar o momento da sua despedida final. E o momento da despedida vai chegando e ela perdeu todas as oportunidades da vida. E hoje eu tenho que você ter oportunidade. Hoje eu tenho que você voltar ao Senhor. A gente até olha aquela pessoa que está em uma urna fúnebre. Ela parece limpa, irmão, escute isso. Ela parece limpa. Ela parece cheirosa porque colocam flores ao redor dela. Ela está com uma roupa nova, uma urna brilhante, mas ela está morta. Só tem morte ali, não tem vida. Por fora parece que ela está até mais jovem. Deus fala até
loucos por dentro. Eram belos por fora, eram limpos, ornamentados, pintados, mas por dentro eram podres, apodrecidos. E a pessoa, quando vai chegando nesse dia final, era colocada nessa urna. Ela aparenta assim. Quem olha para ela pensa: nossa, como que ela estava bonita na urna. Já ouviu essa frase de alguém que vai a algum velório? Fala assim: nossa, como que a pessoa estava? Nem parecia que ela estava morta, nem parecia que ela morreu dessa forma. Ela estava tão linda, estava sorrindo, estava com o cabelo, uma pele, você tinha que ver. Assim são os mortos espirituais. Parece que por fora está sorrindo, mas tem morte por dentro. Parece que por fora tem vida, mas é pura maquiagem, é pura fake news, é pura roupa externa, que por dentro estão podres. É como um Cádiz Barneia. Tem uma aparência de santidade, mas não tem de verdade. Então, depois que essa pessoa é colocada na urna, depois desse sinal de morte dela, dessa falsa aparência de limpeza, ela é levada então ao sepultamento, aonde há a separação total do indivíduo com a sua família, do indivíduo com a terra, do indivíduo com os seus sonhos, do indivíduo com os seus projetos, do indivíduo com tudo que ele planejou nessa sua existência. E tem pessoas que estão caminhando para esse momento e não percebem, caminhando para o momento de separação eterna de Deus, porque vive uma vida de aparente santidade, vive uma vida que parece que estão rindo, parece que estão floridas, mas não é o cheiro dela, é o cheiro de morte. Não tem cheiro bom, irmãos, em velório. Não tem cheiro bom em uma urna, aquele cheiro de morte. Parece que o cheiro é agradável, mas não é. É cheiro de separação, é cheiro de despedida, é cheiro de choro, é cheiro de tristeza. A gente olha, parece que é tudo muito, que é muito lindo, que está sendo feito, mas não é. Uma pessoa está sendo levada embora, uma família está ficando com o coração partido, laços se romperam, lições deixaram para trás. Aquela pessoa então é levada ao sepultamento, deixando sonhos, projetos, propósitos para trás. E a gente não pode chegar nesse estágio, nessa condição de haver uma ruptura espiritual entre nós e Deus, e haver uma ruptura entre nós e o Evangelho, ao ponto de você não mais sonhar e acreditar, ao ponto de você não mais querer seguir a palavra de Deus, porque os mortos descem a sepultura, porque aqueles que morrem descem a sepultura, aqueles que morrem são separados. Mas o texto que nós lemos fala que Ele nos vivificou. Estando nós mortos, esse texto fala, estando nós mortos, estando nós sem sentidos, sem olfato, sem paladar, sem visão, sem audição, estando nós com o coração duro, estando nós sem o ar nos pulmões, estando nós sem os rins purificar, estando nós com o corpo duro, estando nós com o corpo frio, Ele nos vivificou. É isso que Ele fez. Essa condição que era nossa, esse era o estado espiritual de cada ser dessa vida, separados, isolados para o sepultamento, uma eternidade sem o Senhor. Mas veio Ele e nos levantou da sepultura, veio Ele e nos colocou de pé, veio Ele e nos deu novamente uma nova oportunidade. Efésios capítulo 2, verso 6 fala assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo, pela ressurreição de Cristo, não somos mais mortos, mas somos vivificados pelo sangue de Jesus. Aleluia! Jesus pode nos vivificar, irmãos. Talvez você pode ter se identificado com algum sinal desse sua vida. Eu quero dizer para você, meu amado, Jesus pode vivificar você. Talvez você está num estágio mais avançado, talvez você já perdeu muita coisa, talvez você tem muitos sinais de uma morte espiritual, mas Jesus
a vida em Cristo. Esse é o motivo de você sair daqui celebrando, porque por mais que o seu parente, o seu vizinho, o seu amigo esteja em uma condição de condenação, Jesus pode trazer vida. Por mais que alguém que você conheça pode estar desenho da sepultura, Jesus pode ressuscitar. Por mais que alguém que você conheça um dia já esteve na igreja, já foi ministro, já foi pastor, já foi presbítero, já foi profeta, já exerceu um ministério, hoje não é mais. Hoje você olha para ele, parece que ele está abandonado. Você olha para ele, você vê os sinais da morte, mas Jesus é poderoso para trazer a vida novamente. Jesus pode fazer. Se ele fez comigo e fez com você, por que não pode fazer com a sua família? Se ele fez conosco, por que não pode fazer com o nosso vizinho? Se ele fez com cada um de nós, por que não pode fazer com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Ele pode fazer. Ele pode tirar o rigor mortis, ele pode tirar o homo mortis, ele pode tirar a frieza, ele pode fazer com que o seu filho, com que o seu ente querido sinta o toque das mãos, ele pode fazer com que o corpo gelado, enrijecido, duro, frio, da pessoa que você ora todo dia, que essa pessoa volte a esquentar de novo, que essa pessoa volte a viver, que essa pessoa tenha vida. E essa pessoa então ela possa então ler, cantar, glorificar o mesmo versículo de Efésios 2. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, parecíamos vivos, parecíamos que estávamos alegres, felizes, mas o nosso interior era podre, nosso coração estava parado, só bombeava coisa ruim, os nossos pulmões só entrava o ar podre, nossa mente passava pensamentos ruins, tenebrosos, mas Ele nos vivificou, purificou nossa mente, purificou nosso coração, limpou os nossos pulmões, purificou os nossos rins. Ele colocou novamente calor nos nossos ossos, movimentou as nossas mãos, os nossos pés, nos colocou de pé, como um grande exército, como aquele exército vai dos ossos secos. O Senhor sopra e aquele exército vai ficando de pé. Assim cada um de nós, assim cada membro da igreja, morto, ferido, abandonado, isolado, até o dia que alguém falou de Jesus. Até o dia que o nome de Jesus foi anunciado. Porque quando o nome de Jesus é anunciado, tudo muda. Quando o nome de Jesus é proclamado, tudo se transforma. Quando o nome de Jesus é pregado, tudo volta à vida. É isso que fala em Ezequiel: aonde passar as águas do rio, a vida. Na direita e na esquerda do rio, há árvores frutíferas, animais, a vida. Aonde está o nome do Senhor? A vida. E se o nome do Senhor está com você, conosco, então viva. Viva no Evangelho. Então viva com a sua família. Então viva, celebre a vida. Celebre a vida. Porque Jesus nos vivificou para a honra e glória do nome de Deus. Amém. Aleluia.